Quem foi John Rawls? O que é a teoria da justiça e de que forma as ideias desse pensador influenciam o direito brasileiro? Eu sou Cintia Brunelli e hoje eu vou te explicar os pontos mais importantes sobre as ideias de John Rawls em uma explicação bem objetiva. Eu peço a você somente uma coisa, que é deixar um comentário nesse vídeo, porque isso me ajuda a levar o direito para mais pessoas. Pode ser qualquer comentário, até um "Oi, se". John Rawls foi um dos maiores pensadores sociais do século XX e é o autor da teoria da justiça. Ele nasceu em 1921 nos Estados Unidos e morreu em 2002. Rawls foi professor de filosofia política na Universidade de Harvard. Durante a sua vida, ele se dedicou a um grande dilema: como conciliar direitos iguais em uma sociedade desigual? Como equilibrar as ambições de pessoas talentosas com os anseios dos menos favorecidos? John Rawls construiu suas teorias nos anos 70, na época da Guerra Fria, quando havia disputa entre o capitalismo e o socialismo. Como você deve saber, o capitalismo valoriza o mérito individual. O problema é que enquanto algumas pessoas conseguem se destacar, outras não têm oportunidade de mostrar o seu talento. Já o socialismo tenta levar igualdade a todos, mas a falha desse sistema é que ele nivela as pessoas por baixo. Logo, os dedicados vão receber o mesmo que os preguiçosos. John Rawls buscou achar um meio termo entre essas duas ideias. O seu interesse pelas questões sociais começou ainda na juventude, quando ele passou a perceber que a população negra nos Estados Unidos vivia em condições bem diferentes da população branca. Rawls constatou que havia um ciclo de pobreza. A maioria dos negros nascia pobre e não tinha boas oportunidades de estudo ou trabalho. Também ocorria racismo, o que piorava as chances de alcançar uma vida melhor. Então eles não obtinham um bom futuro aos seus filhos e assim a pobreza continuava. A mãe de John Rawls também exerceu uma forte influência em sua vida, pois ela era engajada no movimento feminista. Isso fez pensar que também não deveria haver discriminação contra as mulheres no mercado de trabalho. Além disso, Rawls fez parte de movimentos contra a Guerra do Vietnã. Ele considerava a Guerra do Vietnã moralmente inaceitável e injusta de várias formas. Por exemplo, existia o alistamento militar obrigatório. Mas e se a pessoa alistada fosse contrária à guerra? Se o sujeito se recusasse a ir para a guerra, ele estaria desobedecendo a lei. Então, qual deveria ser o limite de fidelidade às leis? No ano de 1971, John Rawls lançou o livro Teoria da Justiça, e nessa teoria ele procurou unir as duas coisas, a liberdade individual e a igualdade social. Para conseguir isso, ele elaborou 3 princípios. O primeiro é o princípio da liberdade igual. Quer dizer que a sociedade deve garantir liberdades básicas iguais a cada indivíduo, desde que não prejudiquem a liberdade de outras pessoas. Essas liberdades básicas iguais são as liberdades de cidadania, que incluem a liberdade política e a liberdade de consciência. Uma liberdade política igual, por exemplo, significa que todos têm o mesmo direito de votar. E a liberdade de consciência quer dizer que cada um pode fazer aquilo que considera certo, desde que não cause mal a outras pessoas. O segundo é o princípio da oportunidade justa. Ele diz que quando as pessoas estiverem em condições iguais, elas devem ter acesso às mesmas chances. Não deve haver preconceito, discriminação ou racismo. E quando elas não estiverem em condições iguais, é aí que entra o terceiro princípio, que é o princípio da diferença. Significa que a sociedade deve tratar a todos da mesma forma. Mas uma desigualdade de oportunidade pode ser permitida se ela beneficiar os menos favorecidos. Logo, para John Rawls, o Estado deve ajudar mais aqueles que precisam mais. O Estado precisa dar mais oportunidades para os menos privilegiados. É necessário corrigir a estrutura básica da sociedade. Só assim poderemos ter um mundo menos miserável. A forma como o Estado pode fazer isso é proporcionando uma base para que todos possam se desenvolver. O mínimo que cada pessoa precisa para ter uma existência digna, como alimentação, saúde, educação, etc. Se todos tiverem essa base, fica mais fácil desenvolver os seus talentos e ser bem-sucedido na vida. O problema é que nem sempre o Estado fornece essa base. Por exemplo, existem alunos
inteligentíssimos, mas que não conseguem ter acesso a uma boa escola, e aí depois eles não têm chance de passar no vestibular de uma universidade concorrida. E daí fica a pergunta: o que pode ser feito em relação a isso? Agora eu vou entrar numa parte da explicação que é polêmica, mas eu estou aqui para explicar o assunto, então não xinguem a Cíntia nos comentários, tá bem? Rawls dizia que não basta que as oportunidades estejam acessíveis apenas no papel. Deve-se criar condições para oferecer o acesso a todos, mesmo que seja de formas diferentes. Qualquer um pode se inscrever para um vestibular concorrido, mas na prática, de forma geral, só passam aqueles que estudaram nas melhores escolas, que geralmente são as escolas particulares mais caras. Então, para John Rawls, seria justo haver sistemas de cotas, pois assim você daria oportunidades reais a todos. Ele defendia o uso de ações afirmativas, que são medidas para compensar desigualdades. Eu sei que só de falar em cotas, algumas pessoas já têm verdadeiros ciricuticos, então mantenham a compostura e não xinguem a pobre Cíntia nos comentários. Obrigada! As ideias de John Rawls, trazidas em seu livro Teoria da Justiça, mudaram a cabeça de muitas pessoas e suscitaram a criação de várias leis, sempre que são dados direitos diferentes para proteger idosos, gestantes, crianças ou outros grupos que precisem de proteção especial. O que há, no fundo, é a aplicação do princípio da diferença que está na Teoria da Justiça de John Rawls, como forma de buscar a igualdade real e não apenas a igualdade no papel. Como também dizia Aristóteles, a igualdade consiste em tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida da sua desigualdade. Aliás, eu tenho uma aula sobre a influência de Aristóteles para o direito dentro do curso Primeiros Passos no Direito. Te convido a assistir. É um curso online focado nas disciplinas jurídicas iniciais, que são as mais importantes para a construção do seu raciocínio. Para saber mais sobre o curso Primeiros Passos no Direito, o link está na descrição do vídeo. Eu poderia dizer que nesse curso você vai ter acesso às melhores aulas para elevar o seu conhecimento jurídico, mas eu prefiro que você descubra por si mesmo. Também quero aproveitar o espaço para te parabenizar simplesmente por estar aqui assistindo a essa explicação. Eu não me canso de dizer isso no final dos meus vídeos. Acredite, você é diferente. A cada explicação de direito que você assiste, você amplia o seu horizonte, deixa de ser um simples membro da manada e se torna um cidadão de fato. Eu poderia vir aqui e te dizer como é importante que você entenda mais sobre o direito e sobre como esse conhecimento seria fundamental na vida de qualquer pessoa. Mas se você está aqui comigo, eu acredito que você já saiba disso. Você está aqui assistindo a essa explicação e já percebeu como seria importante ter maior noção jurídica e já notou que o direito pode sim ser compreendido de forma mais fácil. E eu sei que isso pode te deixar com ainda mais vontade de aprender. Você está no caminho certo. Continue. Se libertar da ignorância é uma urgência. Não deixe para depois. Mas você já sabe disso, não é? É sempre uma honra ter a sua companhia até o final desse vídeo. Te desejo bons estudos para alcançar todos os seus sonhos. Até!